Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse, que é mais um episódio do Chá com Fono. Eu sou Leidiane, a fonoaudióloga criadora, fundadora do Criança Tagarela Clube, e hoje eu estou aqui com a Daniele Rangel. A Dani, que também é fonoaudióloga, é fono tagarela e tem uma clínica de muito sucesso em Brasília para contar para gente as loucuras e as delícias de ter fono na gestão. Dani, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você para a gente conhecer você melhor. Olá, eu sou a Dani, eu sou fonoaudióloga infantil, mas eu também sou pedagoga e psicopedagoga, então minha rotina começou, na educação e depois foi para fonoaudiologia. Eu sou especialista em linguagem infantil, eu só trabalho com criança, amo muito esse mundo infantil e estou me aventurando como gestora de clínica tem 5 anos, 4 anos, vai fazer 5 ainda. E estou vivendo essa loucura de ser fono e gestora ao mesmo tempo, Empreender não é tão fácil como a gente imagina antes de começar. E conta pra gente em que momento, o que aconteceu, ou se aconteceu alguma coisa que fez você querer se aventurar nesse mundo do sair do atendimento individual, do só você, e ir se aventurar em fazer gestão de clínica. Você começou fazendo atendimento individual ou já começou na clínica? Como é que foi essa coisa toda? Então, eu comecei na escola, aí as crianças na escola, ninguém falava. Ninguém falava assim, gente, quem que resolve esse problema? Eu, assim, descobri a fonoaudiologia. Fui fazer fonoaudiologia, fiz fonoaudiologia, eu fiz no interior do Rio, em Campos dos Goytacazes, que é a minha cidade natal. E só que meu marido passou para um concurso em Brasília. Eu me formei e vim para Brasília. Então, eu não tinha experiência nenhuma na fonoaudiologia, nada. Então, eu cheguei em Brasília sem experiência nenhuma. E para piorar a situação, eu ainda cheguei na pandemia. Cheguei em 2020, tudo fechado, nada, e não tinha experiência, na área de fonoaudiologia. Aí eu falei assim, não, o que eu posso fazer na pandemia em um lugar que eu não conheço ninguém, sem rede de apoio, só eu e meu marido? Fui estudar. Aí comecei a estudar e todo mundo assim, abre o Instagram, abre o Instagram. Aí eu fui abrir o Instagram profissional. E foi um divisor de águas na minha vida, assim, como fono, porque através do Instagram, mesmo sem conhecer ninguém em Brasília, eu comecei a conseguir uns pacientes. Eu falo que foi muito Deus, assim. Comecei a conseguir pacientes perto da minha casa, comecei a atender domiciliar, comecei a colocar currículos em clínica, mesmo não tendo experiência, para valer. E foi dando certo. E eu sempre fui muito assim, de me jogar. Vamos ver o que dá. Então, assim, chegava paciente. Você já atendeu isso? Eu assim, não, eu atendo. No início, eu topava tudo. E ficava igual uma louca estudando tudo que chegava. E foi dando certo. Aí eu fui fazendo meu nome. E aí eu entrei em uma clínica. E nessa clínica, é a Clínica Escutar Mais, comecei trabalhando lá. E eu tenho uma característica muito de vestir a camisa da empresa que eu entro. Não sei se é uma tendência de quem já trabalhou em escola. Eu tenho muito isso. De ficar, lutar pelo aquilo, arrumar as salas. Sempre foi muito assim. Já um lado meio gestora, assim, que já estava dentro de mim. Aí, sem esperar, as meninas, as donas da clínica, assim, Dani, você quer ser nossa sócia para a gente abrir uma empresa? Eu tinha o sonho de ter uma clínica. Mas eu pensei que fosse uma coisa que iria demorar mais. Eu percebi que eu estava indo bem, claro, que eu consegui transformar, sair do plano de saúde para o particular em uma velocidade muito boa, mas eu não esperava que ia ser, E aí foi, chegou. Aí eu falei assim, vamos. Aí eu falei assim, vamos abrir uma clínica multidisciplinar? Em vez de abrir uma coisa menor, a gente já foi pro grande. E aí, a gente foi abrir a clínica multidisciplinar. E que susto! Eu não sabia metade do que me esperava. Foi assim, assustador. É muito diferente. É um mundo que, assim, eu não esperava mesmo. Foi bem impactante. Porque quando a gente tá do outro lado, só como terapeuta, a gente não tem a visão do que é organizar a clínica, contratar secretária, conseguir os pacientes, fazer gestão de Instagram, de tráfego, de organizar a limpeza, sala, brinquedo, a quantidade de coisa para você abrir uma clínica. Fora a parte burocrática, de veguia. Eu não entendia nada. E fui, mergulhei nessa. A Escutar Mais, na unidade do Lago, elas são 10 salas e são 35 pessoas trabalhando aqui. É uma galera muito grande e dá um trabalhinho, assim, de fazer essa gestão. Então, respondendo a pergunta, eu acho que, como tudo na fonoaudiologia para mim, eu fui aceitando as oportunidades. Então, o sair da terapeuta, que eu não saí, que eu continuo atendendo,
mas ter essa virada de chave foi por aceitar a oportunidade. Então, quando eu entrei na fonoaudiologia, as pessoas, Dani, você faz isso? Faço. Dani, quer isso? Quero. Então, eu fui muito aceitando. E como eu gosto de fazer um bom trabalho, eu sempre estudava muito para isso. Então, você vai se aperfeiçoando muito, né? Então, eu comprava milhões de cursos. Aparecia uma queixa, eu comprava curso. E ia. E na área de administrativo também foi assim. Então, apareceu a oportunidade, eu agarrei e abri. E estamos indo bem, graças a Deus. Estamos prosperando, mas o trabalho continua, porque você resolve um problema aqui e aparece 3 desse lado. É difícil. Já quero falar mais sobre isso, mas antes da gente falar mais sobre isso, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é sobre a sua postura, porque foi através da sua postura, das suas habilidades, que você foi convidada, alguém viu um potencial muito grande em você, que eu sei também que você tem, e aí decidiu te convidar para a sociedade. Me fala mais, assim, que tipo de coisa, especificamente, você fazia, porque de repente vai que alguém que está ouvindo a gente está pensando assim, nossa, o que eu posso fazer para ser uma profissional melhor, para de repente receber melhores oportunidades? O que eu posso fazer para me destacar? Porque você se destacou, eu imagino que tinha outras pessoas lá e você se destacou. O que você fazia assim, tudo? Abre o jogo. Então, eu acho que o maior diferencial, assim, é ter a visão de dona sem ser dona. Eu acho que eu tive sempre muito isso. Então, eu me preocupava com o todo. Eu não tinha uma visão assim, não, vou fazer o meu, não quero nem saber do resto. Não, eu sempre tive essa visão, assim, do coletivo. Então, eu não queria resolver só o meu. Eu tentava sempre buscar as meninas junto comigo. Eu trazia material para uma, ajudava a outra. Então, eu sempre tive esse espírito de coletivo com as meninas. E eu também acho que é um diferencial. Eu gosto muito das pessoas aqui de Brasília, mas as pessoas que vêm de lugar diferente aqui para Brasília têm um jeito de tratar as pessoas assim. Eu acho que é mais caloroso. Porque no interior do Rio, né? No Rio, as pessoas são muito afetivas. A gente fala com qualquer pessoa que passa do lado da gente. E aqui em Brasília as pessoas não são assim. E por incrível que pareça, eu acho que eles gostam desse jeito da pessoa que fala com qualquer um. Então eu acho que foi um diferencial meu também. Então, eu sempre tive muita preocupação com a evolução do paciente. Os pais dos meus pacientes, eles me indicam. Assim, não é uma indicação. Até uma vez eu fiz uma reunião com a minha equipe, eu consegui trazer para eles um paciente que me indicou nada mais, nada menos que 18 pacientes. De um, ele trouxe 18. Olha a importância de você fazer um bom trabalho. Às vezes com aquele assim, com um, quantos pacientes ele trouxe, e fora as indicações desses pacientes. Então, eu acho que é essa preocupação de fazer uma coisa boa. E eu sempre trato as pessoas muito bem, sou muito calorosa com as crianças. E eu digo que eu sempre penso nisso. A criança, ela tem que vir feliz me ver. Então, quando a criança ela vem feliz, o pai não se preocupa qual o preço da sua sessão. Claro que ele não vai pagar só para a criança ser feliz. Você tem que mostrar resultado. Mas só de lhe amar, gostar, né, desenvolver com você, ele vê o seu trabalho, é muito importante. Eles não medem esforços para a felicidade do filho e evolução. Então, acho que foi o meu foco aqui, desde que eu cheguei em Brasília, e continua sendo, é trazer esse amor, essa transparência no tratamento. Eu sempre dou feedback, sempre. Terminou a sessão, eu dou feedback. Eu gosto de passar atividade para casa. Eu sou uma fono mais... fico de pertinho. Então, eu acho que isso que acabou conquistando, e as pessoas conseguem ver esse diferencial meu nessa acolhida, nessa transparência dos atendimentos. Ai, muito bom. E outra coisa que eu posso citar também, que você já falou um pouco, mas que eu vejo, é que você se comunica muito bem, você se comunica com muita clareza. Então, as pessoas também se sentem mais à vontade, se sentem acolhidas mesmo, pela forma como você fala, você está sempre sorrindo, sempre feliz. É verdade. É muito bom a gente estar com pessoas assim, né, que tá sempre feliz, sempre animada. Claro, né, que nem todos os dias a gente está ali no nosso máximo, mas Não. eu sempre gosto de falar que às vezes a gente tá meio para baixo. A gente tem isso, né? Só que quando a gente está com o paciente merece o nosso melhor. Então, deixa ele um pouquinho de lado as minhas questões, deixa ele de lado que eu tô triste. Não, agora é um momento de fazer se sentir melhor. E eu vejo que você faz muito isso também.
E todas as características que você citou, ou a maioria, são muito características de fono que atende e que trabalha dessa forma. Como que foi o processo, assim, de sair desse lugar, apesar de você ainda atender, mas agora você ocupa 2 lugares, né? De ir para esse lugar de gestão que você precisou aprender, que você precisou, enfim, mudar de repente no seu olhar, na forma de ver as coisas, tudo. Então, quando você é só fono, você chega, atende e vai embora. A sua preocupação, e você tem seu dinheiro no final do mês. Quando você vira gestora, você não se preocupa só com a sua agenda, você tem que se preocupar com a agenda de todo mundo. Porque, querendo ou não, as pessoas cederam esse horário para trabalhar com você. Então, eu sempre fui muito preocupada, assim, em ver se todas as meninas estavam com horários completos. Eu sou muito assim, né? Não é neurótica, mas preocupada que todo mundo esteja os atendimentos, tudo muito organizado para as meninas. Então, e eu busco trazer um ambiente de qualidade. Quando a gente abriu a clínica, eu sou o tipo de pessoa que gosta que a pessoa goste do lugar que eu estou. Então, eu falo que a Escutar Mais tem que ser um lugar que você se sinta bem, que você queira trabalhar. E é isso que a gente tenta construir aqui dia a dia. Então, são em pequenas coisas que eu tento trazer as meninas mais para perto, até mesmo para ter esse sentimento de pertença na clínica, né? Que percebam que a gente não está aqui lutando só por nós, mas é por todo mundo. Então, eu busco ser muito transparente aqui na Escutar Mais com as meninas. E como que eu virei a chave, assim, sinceramente, Leide, eu não sei. Eu acho que foi caindo e levantando, porque quando você entra em uma coisa que você nunca fez, é muito isso. É você aceitar que você vai errar, assumir e ir para frente. Então, aqui na clínica é muito assim, né? Agora a gente já está aperfeiçoando mais, mas quando começou, foram muitas quedas. Com a equipe, com pais, com gestão de guia, de convênio, de recebimento, nota, sistema. Então, a gente foi alinhando. Então, quando eu entrei, eu achei assim, vai ser tranquilo. Porque quem está de fora acha que é muito tranquilo. Quando a gente vem, atende e vai embora, mas não é. É um processo muito longo. E fazer gestão de pessoas, eu acho que para mim é uma das coisas mais difíceis. Porque você precisa respeitar como as pessoas pensam, mas você também está na sua casa, na clínica que você criou e a forma com que você quer que os pacientes sejam atendidos. Aqui eu respeito muito o que a fono, a forma que ela gosta de trabalhar, o que ela quer atender. Aqui a gente não pede para elas atenderem nada que elas não querem. Mas aqui a gente também tenta organizar como que a gente quer que seja um padrão de atendimento, né? Eu digo padrão, não que as meninas vão ser robô e tem que fazer daquela forma, não, mas a gente gosta de o tipo de avaliação, organização dos prontuários, em tal sessão o paciente tem que receber relatório. Então, a gente gosta dessa organização e nem sempre, quando a gente vai fazer gestão de pessoas, é fácil colocar esse padrão. E a gente está na luta ainda, não conseguimos plenamente, mas a gente está lutando para tentar chegar nesse nível. Então, eu não virei a chave, eu acho que a chave foi de voltinha em voltinha. E fui aprendendo, assim, com os desafios. E são desafios diários, o tempo todo. É que muita coisa a gente não percebe que já mudou, né? Vai mudando, as coisas vão acontecendo e você é uma pessoa que sempre agarra muito o que tem que fazer agora. E aí esse agora com outro que tem que fazer agora e vai uma coisa puxando a outra, quando vê, já fez a chave, só que vai aos pouquinhos assim. E o que mudou no seu dia a dia, na sua rotina profissional, depois que você saiu só da clínica, dos atendimentos individuais, para gestão? Como que é a sua rotina hoje, mais ou menos? Dá para atender, por exemplo, já vamos aqui, de repente, estragar o sonho de algumas pessoas, brincadeira. Dá para atender o dia inteiro sendo gestora de clínica? Como que funciona? Como que você faz essa divisão? Então, quando a gente abriu a clínica, eu atendia todos os dias, de 7h30 às 7 da noite. E aí, eu não tinha... Quando eu terminava de atender, tinha que fazer a gestão da clínica, né? Final de semana não existia. E aí, o corpo também começa a socorro e não vai. E aí, eu falei assim, não, pera, eu preciso ir diminuindo. Eu preciso diminuir, porque senão não dá tempo de você fazer tudo. Porque quando você tem uma clínica, não existe horário. Toda hora é hora de resolver problema. E se você não resolve naquela hora, aparece o outro, aparece
ansioso e tem que ser resolvido. Senão você deixa um paciente sem resposta. É uma terapeuta que ficou sem resposta. É uma lâmpada que precisa trocar. É um brinquedo que não tem peça. E é muita coisinha que você precisa dar conta. Então eu brinco, como diz meu marido, meu WhatsApp não para. Então eu digo que o meu WhatsApp começa de questões da clínica 7h30 e vai assim ao sempre. Então agora eu atendo a partir de 8h30, 9h e termino 4h30, 5h. Então eu já dei uma diminuída grande. Sexta-feira é o dia que eu basicamente não atendo, tem poucos pacientes. E eu consigo fazer essa gestão, então deixei uma hora de almoço maior também para conseguir fazer. Mas ainda corro muito, não estou 100% organizada em questões de horário, porque eu tenho uma característica de gostar de atender. Eu gosto de ter a clínica, gosto dessa parte, eu me identifico com a administração da clínica, dessa organização, é uma coisa que eu gosto. Mas eu digo o que me faz a minha corda vibrar, assim, é o atendimento. Porque as crianças são os meus remédios, eu digo. Eu posso estar triste, chorando, mas eu encontro as crianças, eu me transformo. Então elas me fazem muito bem. Então ter que deixar de atender ainda não é uma coisa que eu consiga 100%. Também não é minha pretensão, né, diminuir 100%. Eu já diminuí, eu digo que 15%, mas eu sei que no futuro, né, com os projetos novos aí que estão vindo, que eu vou precisar diminuir mais. Mas para mim não é uma transição fácil, porque clínica dá muito trabalho, né? A gente, quando sai da faculdade, acha assim, vou abrir uma clínica. Que a gente, eu não sei se é uma visão que só eu tinha, mas eu vou ser muito sincera, eu achava assim, mas a clínica fica com o meu dinheiro, é o que eu tô trabalhando. Eu achava que era isso. Mas, gente, a realidade é muito diferente. Eu quando eu entrei nas clínicas, eu brigava por todas as fonos. Não, tem que fazer isso, fazer aquilo, não era... Brigava. E depois que eu vim para o outro lado, eu disse, meu Deus do céu, era por isso que elas não queriam fazer o que eu estava pedindo. Eu comecei a entender o outro lado. Então agora eu consigo equilibrar, né? Então eu não fico, sempre quando eu vou tomar qualquer decisão, eu não consigo ser apenas gestora, porque eu sou terapeuta. Eu sempre falo isso com as meninas. Então qualquer decisão que eu tomo, eu nunca vou tomar só para o lado da clínica. Eu sempre tento ser, né, equilibrando para que seja bom para a clínica e seja bom para o terapeuta. Porque, na minha realidade, a clínica, ela traz o paciente. Aqui a gente dá todos os materiais para os terapeutas. Então, os terapeutas não precisam se preocupar com o material. Eu vivo comprando recurso. Então, a gente também traz muitas coisas para elas. Mas eu entendo também, porque você que está fazendo a terapia, né? Então, é o trabalho delas. Mas eu digo que a gente trabalha junto. Se eu não tivesse elas, eu não teria clínica. E também, se elas não tivessem a clínica, elas não teriam um espaço, né, tão bom e organizado aqui como a gente prepara para elas. Muito bom. E o que você diria? Porque a gente já sabe que dá trabalho, mas a gente sabe também que tem as partes gostosas, deliciosas de construir algo que é totalmente baseado em algo que você acredita, como você falou, né? Como você acha que deve ser, como você sabe que deve ser, que preza pela qualidade, que preza por tudo que você acredita. E o que você diria para quem está ouvindo e de repente nem tem um consultório ainda, atende em outro local, mas tem esse sonho de abrir uma clínica um dia? O que você falaria para essa pessoa? Eu ia falar para começar abrindo uma sala devagarzinho, para ir entendendo como funciona. É porque minha vida em Brasília ela foi muito acelerada, então tudo foi acontecendo, como você falou, eu fui aceitando, então foi tudo acontecendo muito rápido. Antes de abrir a clínica, se vocês pararem para ver o tempo, nem casa. Logo quando eu cheguei, a pandemia parou, eu abri uma sala com uma amiga musicoterapeuta, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando em outras clínicas. Então eu abri essa sala e fiquei lá pouco tempo, que logo depois a gente abriu a clínica. Mas também foi um estágio para eu começar a entender todo o trabalho que tem por trás de abrir uma clínica. Mas eu digo que eu sou muito feliz tendo a clínica. Eu incentivo as pessoas a buscarem sempre o melhor. Eu acho que é isso. Quando você começa a fazer um bom trabalho, você não quer trabalhar para o outro. E eu acho super válido. Você quer trabalhar, né, para você. E eu acho que as fonoaudiólogas estão migrando muito para isso. Todo mundo que consegue fazer seu nome vai abrindo uma sala, depois vai abrindo uma clínica. E eu acho que super válido. Eu acho que é esse caminho mesmo. Então eu diria assim que comece devagar, não precisa ser tão acelerado, porque o corpo depois dá uma cobradinha da gente, né? Quando você faz tudo muito rápido, muito corrido. E vai sentindo
no seu público, porque o que sempre me trouxe muito conforto é que eu sabia que para onde eu fosse, os meus pacientes iriam comigo. Então, eu pude ser muito ousada por conta disso. Então, quando você consegue fazer um nome assim bom e você sabe que para onde você for, seus pacientes vão com você, te dá um conforto de ousar mais. Então, eu acho que é isso. Então, meu foco, mesmo abrindo a clínica, antes da gente começar, né, o meu foco maior, até hoje em dia eu digo que é 80%, são os meus pacientes, porque eles são os mais importantes para mim, porque são eles que vão continuar passando para as outras pessoas. Aí, o meu trabalho, como eu faço, e, né, a importância, e isso vai agregando para o meu espaço, porque o espaço é nada. Então a gente precisa fortalecer o nosso nome, o nosso trabalho, o nosso empenho, o desenvolvimento das crianças. E eu tento muito fazer isso com a minha equipe agora. Então eu quero que elas tenham o mesmo sentimento de fazer o nome delas, né? Elas vão começar comigo, mas eu sei que daqui a pouco elas vão estar só elas. E é isso, é uma ajudando a outra a alavancar e voar, né? Muito bom. E agora eu quero abrir então uma caixa preta, de repente, para você contar os segredos para gente. Uma parte muito importante que eu percebo que as pessoas têm muita dúvida, têm muito receio também, é essa parte da captação de pacientes. Como que faz para poder chegar nos pacientes? Porque você vai lá, abre uma sala, pega uma sala. A gente sabe que tem a indicação, que você falou, né? Que a gente trouxe 18 pacientes, um único paciente que você atendeu, mas até chegar nesse nível de você ter as indicações, às vezes você ainda não tem mesmo paciente particular. O que você faz, ou o que vocês fazem para captar paciente? Conta o segredo para a gente, que está todo mundo ansioso querendo saber. Então, assim, da minha história, o que eu fiz? Logo quando eu comecei, eu atendia convênio. Eu comecei a atender convênio, né, quando eu trabalhava na clínica, e aí eu me dedicava muito a esses pacientes de convênio. Aí chegou um certo momento que eu falei assim, acho que eu vou testar, eu vou falar com esses pacientes que eu não vou mais atender convênio. Aí eu testei, e vamos dizer assim, 95% dos pacientes migraram comigo para o particular. E aqui na clínica, como que a gente faz essa captação de paciente? Os convênios mandam alguns, então que a gente aqui na Escutar, a gente tem convênio e tem pacientes particulares, e a gente investe muito em rede social, né? E eu também invisto, eu tenho uma rede social, né? E quando eu comecei, foi o meu carro-chefe, então eu conseguia lá, eu ficava às vezes com vergonha, mas gravava vídeo, gravava pedaços da minha terapia. Eu digo que quando o pai consegue ver em um vídeo curto uma evolução de uma criança, mesmo se for pequena, ele fala assim, não, se ela está me mostrando isso, em curto, o que ela pode fazer, né? Fazendo a terapia, né? Quais foram as outras evoluções que a criança teve. Então, aqui na clínica, a gente faz a captação por muita indicação das escolas, a gente visita escolas, a gente faz parceria com elas, a gente dá palestras às escolas para trazer, né, esse público. Sempre quando tem alguma demanda da escola, a gente se dedica muito, porque também aí você consegue mostrar o seu trabalho. Quando você entrou em um lugar cheio de crianças, se você vai bem, a própria escola te indica. Então, eu falo que é uma caixinha de tesouro, é um baú. Se você abrir direitinho, mostrando o seu trabalho, mostrando os pontos importantes, até a comunicação, como você trouxe, você se comunicando de forma clara, a pessoa percebendo que você está entendendo o que você está passando e vocês têm a empatia com ela, né? Que eu percebo que muitas escolas às vezes ficam chateadas com as pessoas vão, faça isso, faça isso, faça isso. E ninguém pensa no lado da escola. Então, ter esse cuidado, a escola é um baú do tesouro, que ela vai te trazer muitos pacientes. E a internet, que todo mundo já sabe, né? Que traz muito paciente, mas trazendo o dia a dia. Eu percebo que eles gostam muito de ver esse dia a dia. E é investimento. Na Escutar Mais, a gente faz um investimento grande em mídia, né, para trazer pacientes, porque é uma clínica grande, né, eu preciso encher as agendas de 35 profissionais, então a gente faz um investimento grande nisso. Então, para ter a fono, né, que está começando. Agora, eu investiria em perfil profissional e investiria em visitas em escolas. Vale muito a pena. Muito bom, adorei, ó. Todo mundo já anotando aí, pegando o caderninho, porque vale ouro essa dica. Às vezes a gente fica, nossa, mas aonde que eu vou arrumar o paciente? Da onde que vem? Porque a gente sabe que tem muita demanda, só que nem sempre essa demanda
encontra quem pode ter essa demanda. Tem que ter essa marketing, a pessoa precisa conhecer, a escola realmente é uma fonte muito boa. E aí, então, faz atendimento, faz gestão de gente, escola, faz esse tanto de coisa. Como que você dorme, né? Que horas que dorme? Imagino que a agenda seja muito cheia, conturbada. E aí você, como uma fono, que faz parte do clube, do Criança Tagarela Clube, me fala, ajuda na sua rotina, o que mudou também depois que você veio para o clube? Se mudou alguma coisa, se não mudou? Mudou tudo. Eu digo que... Até meu marido já conhece, porque ele disse que dia 20 eu fico muito feliz. Porque a Lady sabe, né? Eu sempre gostei muito de construir material. Mas com essa rotina que eu tenho agora, atual, é muito difícil eu conseguir construir um material. E o clube é minha salvação, porque os materiais são maravilhosos, não é porque a Lady está aqui comigo, não. Mas eu uso todos. As crianças gostam muito. Então, e o que eu mais amo, assim, né? Acho que eu nunca te falei isso. A organização que é passada. Então, às vezes, a gente tá numa correria tão grande que você assim, eu precisava daquele fonema. Você não precisa caçar. Tá tudo lá. Fonema tal, você tem tantas atividades. Ah, não, eu quero trabalhar perguntas com o quê? Tem tudo lá. Então, é muito, muito prático para fonoaudiólogo. E as imagens, tudo é muito organizado. E outra, ela não coloca uma forma de usar, não. Ela te dá várias opções de usar o mesmo material. E eu gosto muito disso. Facilita muito a minha rotina, muito mesmo. Então, no dia 20 eu tô lá. Saiu, eu já tô abrindo para ver as novidades. E uma coisa boa, né? Como eu comprei o anual, porque eu tenho acesso a todos os recursos, então, vira e mexe, eu vou lá, busco o que eu quero. E isso é muito bom, muito prático, né? Como um terapeuta que atende, né? Tem uma demanda de organização, gestão, facilita muito a minha rotina. Muito mesmo. Eu sou muito feliz de estar nesse clube de crianças tagarela. Eu acho muito, muito legal ouvir isso, porque quando eu fiz o clube pensando também na rotina que eu tinha antes de ter o clube, que era uma rotina muito doida também, e uma rotina de quem também gostava muito de criar materiais, só que também não tinha tempo para criar materiais, porque o dia a dia, às vezes, ele engole a gente tem tantas demandas, né? O que é criar material na fila do pão, apesar de quando eu sentava para fazer na época que eu atendia muito e não tinha clube, falava, nossa, isso é tão bom, tão terapêutico, né? A gente falar, escolhendo as figuras, as cores, só que não sobra às vezes tempo. E aí, essa organização, pensei por conta disso, opa, peraí, no dia a dia, às vezes você não teve tempo para organizar, que a gente sabe. O ideal é organizar antes, mas às vezes não dá tempo mesmo, aconteceu alguma coisa, ou na própria sessão você percebeu que precisava mudar alguma coisa, já abre ali, já encontra. E pensando nessa coisa, e feliz também que você espera pelo dia 20. Espero. Daqui a pouco vai chegar. Falta pouco para o dia 20 desse mês. É só fazer um comentário que eu acho também um diferencial do clube, é que você faz a lei da lâmpada mágica, que você atende nossos pedidos. Que eu acho que é muito válido e é uma troca muito legal no grupo, que eu acho que é super enriquecedora, né? A gente tem esse espaço de pedir o que a gente está precisando na nossa rotina. Eu acho que isso faz uma completa diferença. E até mesmo a parceria ali, eu também tô querendo isso, uma conversando com a outra, então eu acho que é mais um diferencial do clube, é isso. A gente ter o espaço de pedido, porque às vezes você, até mesmo que me fala, gente, o que vocês estão precisando, então a pessoa consegue passar para você as demandas e você consegue trazer soluções para gente e ser uma coisa mais leve para gente essa preparação de recurso. Eu faço isso porque quando eu comecei a criar, eu comecei a perceber que eu fazia muito aquilo que eu estava precisando. Eu preciso de um recurso assim, então eu vou fazer. Só que eu falei, não, mas peraí, tem tantas outras demandas que eu posso não estar vendo, eu posso não estar atendendo. Por exemplo, agora eu tenho recebido muito pedido de recurso de ortografia. E eu não atendo ortografia. Tenho me interessado, mas porque na época da faculdade eu estudava muito sobre leitura escrita.
E aí agora eu falei, não, vou estudar muito mais sobre isso. Então, eu tenho essa sorte também de, a partir dos pedidos que eu recebo, de estudar mais sobre os assuntos. E você também, nessa correria toda com o clube, eu acho que está sobrando até um tempinho extra, que já está fazendo mais um projeto, né? Eu acho que o clube deve estar ajudando bastante mesmo, porque é clínica, é atendimento, a escola, e agora tem um projeto novo. Conta pra gente sobre o seu projeto. Temos um projeto novo agora em 2026, a gente acabou de lançar, não tem nem um mêsinho ainda, que é o Facilita Kids. Ele foi pensado para fonoaudiólogas. O objetivo é facilitar, igualmente o clube, né, facilitar a vida das terapeutas. O objetivo, o Facilita, né, o que ele faz? Ele monta kits de motricidade orofacial e o paciente compra com a gente. Então, a fono, ela vai determinar, não, meu paciente precisa de tais materiais. Ela criou o modelo dela, o pai vem, eu quero comprar o kit da Fono Lady. Ele só vê os materiais, paga e a gente envia para casa dele ou para o consultório da fono. Por que surgiu essa ideia, né? Porque a gente surge a ideia das nossas necessidades. Porque quando eu fazia os atendimentos, né, às vezes até atendimento online, a gente pedia, compra para mim, compra isso, faz isso para ajudar, ele vai precisar disso. E era muito difícil o pai conseguir achar. Né? Tem muito material fonoaudiológico que a gente usa e que a gente necessita na terapia que não encontra com facilidade. E aí os pacientes não compravam. E aí eu comecei a comprar. Aí eu comprava um saco de 100, não durava 2 semanas. E eu pensei, gente, é um saco sem fundo. Você vai comprando, vai comprando, vai comprando. E fora, né, o mundo, o meio ambiente, a gente só jogando material, tudo plástico. Eu disse, não, que tal, né, fazer uma proposta dessa? A terapeuta monta o kit do seu paciente. Então eu digo, não é nada padrão. Então, o paciente ele não pode chegar, eu quero trabalhar, eu estou precisando trabalhar posição de língua. Me dá um kit? Não, o Facilita Kits não é isso. O Facilita Kits, ele precisa da fonoaudióloga. A fonoaudióloga que vai escolher os materiais do seu paciente. Então, ela escolhe o material do seu paciente e a gente monta o kit em cima da indicação da fonoaudióloga. E aí, a gente agora está com parceria com várias fonos, a gente está padronizando os kits, né, sacolas com a logo da fono também. Então, a gente está bem voltado para ajudar e facilitar a rotina da fono. Imagina você chegar para atender online, seu paciente está com todos os materiais. Seu paciente chegar com os materiais perfeitinhos para terapia. Então, o objetivo é diminuir o custo da fono, facilitar a vida da família e facilitar a vida da fono. Esse aí é o novo projeto de 2026. Ou seja, arrasou. Já quero, inclusive, indicar aqui para todo mundo, porque é algo que, às vezes, os pais nem sabem aonde encontrar. Isso. Porque a gente acaba pedindo coisas muito específicas. Ou só compra em uma quantidade muito grande, ou não sabe onde compra, se a cidade for pequena, porque eu mesma morava em uma cidade que era muito pequena. Não que agora eu moro em uma cidade de 3 mil, mas assim, eu morava numa cidade de 20 mil habitantes. E lá não tinha, assim, tanta coisa, que às vezes a gente precisa daquilo para... É uma coisa muito específica. Hoje em dia a gente tem internet, só que aí, se for algo muito pequenininho, não vale a pena você comprar, porque o frete é 5 vezes o valor do produto. Então, eu acho a ideia de vocês sensacional. Quero que brilhe muito, porque vai ajudar na evolução dos pacientes também. Aí tem um material adequado para trabalhar com a demanda. Às vezes, sem material, a gente não consegue, ou a gente adapta, mas aí nem sempre vai chegar lá naquele ponto que a gente gostaria mesmo. E aí, como que você pensou essa organização toda da sua agenda agora para se dividir? Então, vamos lá, vamos recapitular. Clínica, atendimento, projeto novo, visitar as escolas, fazer a captação, né, o marketing, enfim. E aí, como é que fica tudo isso? Eu parei de dormir, brincadeira. Então, o que eu fiz, né? Minha irmã, que é professora, que trabalha também com essa parte de desenvolvimento infantil, né? Tá vivenciando essa rotina com crianças, entrou comigo. Então, eu abri dois estoques, até mesmo para facilitar, porque o meu objetivo é que seja muito rápido. Eu gosto de coisas rápidas. Então, eu falo assim, pediu hoje, tem que entregar hoje. Então, assim, fez o pedido do Facilita, ele vai ser postado hoje. Hoje, a gente teve pedido aqui para Brasília, a pessoa pediu 8 horas da manhã, 10 horas já estava na casa dela. Então, o objetivo é que seja muito rápido, porque eu não quero prejudicar nem um pouquinho na terapia. Ah, não, tá demorando. Não, é para ser uma coisa muito rápida. E aí, fiz isso. Fiz um estoque, né, no interior do Rio.
e tem um estoque aqui em Brasília. Mas lá na região, né, no Rio, a maioria do frete fica melhor para lá. Então, ela está assumindo muito essa questão da construção dos kits. E eu assumo um pouco, bem menos, porque minha rotina não permite. Mas eu faço no final de semana, me organizo. E daqui a pouco, se Deus quiser, vão entrar outras pessoas aí para ajudar, para que a gente consiga. Então, eu estou me dividindo um pouquinho. Eu acordo muito cedo, né? Eu durmo cedo, mas eu acordo muito cedo. Então, 5 horas, no máximo 5h30, eu já estou acordada. E aí eu consigo colocar muita coisa assim para funcionar nesses momentos cedinho, que tá todo mundo dormindo ainda. Adorei. Então você deve ter lido aquele livro, Milagre da Manhã. Na verdade, eu sou cansada à noite. Dá 10 horas, eu não sou mais ninguém. Aí por isso Ai, que eu funciono muito de manhã. eu sou desse time. À noite, hoje eu tô aqui, ó, gravando um podcast com você a essa hora, inclusive, porque você é uma pessoa muito especial. Porque Ai, obrigada. normalmente eu posso acordar cedo, eu posso começar a trabalhar, sei lá, 6 da manhã, mas agora, das 6 da tarde, eu já não tô também funcionando muito, não. Eu queria entrar num tópico. A gente está falando muito sobre muito trabalho. A gente sabe que tem as delícias, mas a gente sabe também que tem muito trabalho envolvido. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre muito trabalho, eu fico preocupada de alguém que está ouvindo pensar assim: nossa, mas eu nunca posso parar, nunca posso descansar. E hoje em dia existe também um pouco dessa romantização de trabalho excessivo. Parece que é bonito, que é legal você ser uma pessoa que você nunca descansa, que você nunca para. A gente sabe quanto que é útil para os outros, né? Para o mundo, ser uma pessoa muito, muito assim, nunca deixa nada para depois, que está sempre. Mas como que você vê isso, assim, a questão dessa romantização do trabalho excessivo? Como que você tenta dosar isso? E você também, como gestora de clínica, né? Você tem que gerir o seu trabalho excessivo e o do outro também. Como que você vê isso? Então, eu já fui uma pessoa que não me respeitava muito. Então, eu sempre tive um cuidado muito grande com o outro, mas me esquecia muito. Por ser uma pessoa de gostar de inventar moda, de estar sempre ativa, acabava me deixando de lado. Então, teve um momento que eu achava era isso. Não, a gente tem que ser muito produtiva, tem que estar o tempo todo fazendo, o tempo todo inativa. E chegou um momento que a gente pifa, né? Então, agora eu tenho um cuidado e já me conheço melhor. Então, eu faço terapia, tem uns 4 anos, e foi um divisor, assim, para mim, para autoconhecimento. Eu consigo identificar quando eu estou chegando em uma área de risco para mim. Então, já tem sinais que o meu corpo me dá, que eu percebo que eu estou exagerando, que eu já não está muito legal. Então, eu já tenho uma percepção maior do como eu me comporto. Né? Eu tenho um jeito muito ativo, gosto de coisas novas, gosto de inventar, mas às vezes o meu corpo me diz, dá uma freada que não tá legal. Então, o que eu faço assim para que eu tenha os meus momentos? Eu coloco algumas atividades soltas na semana, então a terapia é inegociável. Em algum momento da semana eu preciso parar e fazer minha terapia. Coloquei a acupuntura para tentar relaxar. Eu faço alguns momentos assim de respiro, por já começar a conhecer o meu corpo, conhecer que não está muito legal, quando eu fico querendo resolver tudo em uma velocidade muito grande, eu já percebo que eu vou falhar daqui a pouco. Então eu digo assim, quando eu fico muito, muito, muito produtiva, é porque daqui a pouco eu vou ser zero produtiva. E o que eu percebia? Quando eu estava sem acompanhamento terapêutico, quando eu estava sem esse olhar para mim, eu tinha milhões de ideias, só que nenhuma ia para frente. Nada ia para frente. Porque eu não conseguia, porque era muita ideia, muita vontade, mas era uma mente muito desorganizada, era uma rotina muito desorganizada. Então, agora eu tô tentando, não é 100%, mas eu tenho os meus momentos, então tem coisas assim que eu não negocio. Então, sábado à tarde é o meu dia de sono da tarde, eu durmo à tarde no sábado. Eu tento cuidar, e eu também não acho legal, eu também tento não trazer isso. Apesar de ter uma rotina muito doida na minha realidade, eu tento não passar isso para, né, as pessoas que me seguem na rede social e também para os terapeutas. Então, aqui, eu não gosto quando a terapeuta fica por muitos dias atendendo milhões de pacientes. A gente tenta fazer esse equilíbrio,
Nem sempre é possível, né? Mas a gente tenta. E eu sempre digo, todo mundo fazer terapia, eu acho que é muito bom. Eu acho que faz muita diferença para a gente se conhecer. Porque antes eu não via os sinais do meu corpo, eu não percebia. Então, às vezes, eu tava me achando assim, ai, eu tô muito maravilhosa, tô dando conta de tudo. Aí passava 2 dias, eu tava morta, acabada, não conseguindo fazer mais nada. E aí, agora a gente, não, eu já percebo. Quando eu começo, opa, eu consigo me frear. E isso que me trouxe foi a terapia. Então, eu achei que me fez amadurecer como uma pessoa, né, enxergando por dentro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que buscar coisas novas. Eu acho super legal a gente entender. Eu acho que tá vindo uma geração aí, até a nossa geração é muito empreendedora, a gente tem muita ideia, mas eu acho que a gente precisa começar a respeitar mais, né, o que a gente sente, ter os nossos momentos de lazer, é super importante. Então, antes, a Daniele de antes não aceitava desmarcar um paciente. Eu podia estar mal, eu não desmarcava. Agora, não. Como eles desmarcam com a gente, eu também tenho o meu direito de desmarcar. Então, agora eu tenho mais respeito por isso. Continuo respeitando os pacientes, mas agora eu me respeito também, que antes não tinha. Achei muito bom isso que você falou, e eu também sou uma grande defensora de terapia. Eu acho que a gente conhece de longe, né? Uma pessoa que está com a terapia em dia, ela tem uma aura diferente. E outro dia eu estava até vendo uma discussão sobre isso. Era alguém que falou assim: ah, eu quero abrir uma empresa de sucesso. O que que você me recomenda? Era uma discussão, acho que no Instagram. E aí eu fui ver, uma pessoa colocou assim: terapia. A coisa mais importante que você precisa não é uma mentoria, não é um curso, é terapia. Porque quando você está com a terapia em dia, na verdade, vou refazer um raciocínio. Quando a gente começa a entender, muita coisa vai acontecendo e vai saindo do nosso controle, e às vezes vai parecer que aquilo é o fim do mundo. Vai parecer que aquilo não tem solução, e é um problema atrás do outro. Outra coisa, quando a gente empreende, o trabalho nunca termina. Quando a gente entende que o trabalho nunca termina, a gente começa a usar ali das ferramentas da terapia para poder gerenciar, porque isso nunca termina, então eu preciso viabilizar o meu descanso. Uma coisa que eu, por exemplo, comecei a fazer e mudar o meu pensamento sobre o descanso, que eu achava que era perder tempo. Então, eu não queria muito descansar, eu ia ficar fazendo as coisas, descansar. Estou perdendo tempo. Então, eu queria caminhar, eu cheguei no nível que eu queria caminhar ouvindo um podcast, aprendendo alguma coisa, ou ouvindo alguma aula de algum curso que eu tinha comprado, e não esparecia nunca. E aí eu comecei a entender que o descanso ele é obrigatório. Se eu quero ser produtiva, se eu quero dar conta de mais coisas, se eu quero, enfim, conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, eu preciso descansar. E aí, quando eu comecei a colocar o descansamento como uma obrigação, mas uma obrigação assim, como você falou, né? Os horários na agenda. Uma vez por semana eu tenho que fazer terapia, uma vez eu tenho que fazer acupuntura, eu tenho que dormir no meu sábado à noite. A gente começa ali a viabilizar essas coisas e criar tempo para fazer esse tipo de coisa, porque senão tem uma hora que o nosso corpo, ele de fato não aguenta e ele não vai dar. Às vezes ele vai avisando, né? Mas a gente não ouve, e aí acontece, por exemplo, a pessoa está sempre doente, está sempre doente, está sempre com alguma coisa, né? O sistema imunológico já está super enfraquecido. Então, várias coisas estão acontecendo para mostrar isso para gente, né? O que você faria? O que você faria se você tivesse começando hoje, nessa empreitada toda de começar a clínica, abrir, ter novas pessoas com você? Eu acho que eu faria as coisas mais de forma mais devagar, me respeitando mais, né? Porque agora acho que a maturidade me traz essa possibilidade, sabe? Contar para a Daniela do passado, né? Que estaria começando agora com outra visão, que tudo vai dar certo, né? Quando a gente vai começar uma profissão nova, né? A gente acabou de se formar, a gente tem muita insegurança. Será que eu vou ser capaz, né? De viver dessa profissão? Né, me sustentar, pagar minhas contas, né, ser feliz nessa profissão. Então, eu começaria mais leve, sem medo. Eu acho que eu teria mais segurança e não ia me preocupar tanto com a visão do outro, né? Porque a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar e esquece um pouco da gente. Então, eu ficaria mais focada, né, nos meus pensamentos, na minha visão. Estudaria muito, porque eu percebo que uma coisa que eu nunca iria mudar é essa questão do estudar.
Porque quando você estuda, você tem ideias, você vai para frente. Quando você fala, você passa segurança para o outro. E na nossa área, a gente precisa muito disso, né? Saber o que a gente está falando, porque a gente está trabalhando com vidas, com crianças que precisam, né, de desenvolvimento, os pais estão pedindo ajuda, então a gente está aqui para ajudar. Então, essa questão do estudo eu iria permanecer, e apesar, né, dessa velocidade, dessa urgência que minha vida se transformou aqui em Brasília, né, eu tenho 5 anos, vou fazer 6 anos, não, fiz 6 anos em Brasília agora, como minha vida mudou. E eu sou feliz, assim, né, nessas mudanças. Claro que eu tive consequências, né, dessa correria, dessas mudanças. Mas eu acho que eu não faria tanta coisa diferente, mas eu acho que eu ia botar o pé mais no freio, em algumas coisas, assim. Ia ser mais cautelosa. Eu acho que eu fui muito, vamos! Eu acho que eu ia ser mais cautelosa. Bom, mas deu certo, né? Deu certo. Funcionou muito bem. Então, eu acho que ter cautela, né? Ter pressa. Eu conheço uma pessoa, na verdade, eu faço a mentoria de uma pessoa que fala assim: a gente tem que ter pressa para executar e paciência para colher os resultados. É verdade. Eu levei isso como um mantra de vida, assim, um pouco de pressa, respeitando os nossos limites, né? Mas paciência também, porque às vezes uma coisa que a gente vai plantando ali demora muito tempo para a gente colher. Por exemplo, no começo do clube, foi muito interessante porque demorou muito o começo do clube, as coisas andarem, ter mais pessoas que assinavam. Ninguém conhece mesmo. Então, a gente tem que plantar muito, as pessoas têm que fazer um excelente trabalho, assim como nos atendimentos. E aí, interessante porque, sei lá, primeiros 50 foi muito, muito sofrido, muito, sabe, muita batalha. E aí depois, agora a gente está em 400, assim, não. Só que vai mais fluido, porque você já vai entendendo como fazer, você já vai mais, você já plantou coisas, né? As pessoas já conhecem um pouco assim como nos atendimentos. Você já tem paciente que você deu alta para te indicar para outros pacientes. No meu caso, já tinha assinantes que conheciam o meu trabalho, que já indicavam para outras pessoas. Eu recebo muitas pessoas também de indicação. E eu fico muito feliz, porque eu acho que a maior prova de que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Seja na clínica, seja no clube, a indicação, para mim, assim, vale muito esse reconhecimento, né? Então, adorei estudar com certeza. Eu adoro. Inclusive, eu gostaria de ter mais tempo com você, mas a rotina. Também. Gostaria de ter mais tempo, assim, eu adoro sentar, ler um livro, fazer anotação, entender mais, é algo que eu acho delicioso, que às vezes eu preciso me policiar, porque eu quero fazer no meu horário de lazer, já que eu gosto, mas a gente sabe que precisa descansar a mente também. Eu amei nosso papo. Ai, obrigada, também amei. Antes da gente dar tchau, vou pedir para você deixar suas redes sociais com S no final, que são muitos, né? Muitos projetos, tem a sua, tem a da clínica. Então, conta tudo, aonde que a gente pode acompanhar você e ver tudo que você faz. Então, meu Instagram profissional é Fono Daniele Rangel. O Instagram do Facilita é Facilita Kids. E o Instagram da clínica é Escutar Mais, só Escutar Mais. É o nome da clínica aqui de Brasília. Essas são as redes sociais. Muito bom. E aí, antes de a gente terminar, tem uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante a gente colocar, que é isso mesmo, é plantar e esperar para colher. E é isso, persistência. Os desafios, eles vão aparecer para que você desista, mas não desiste. Vai que vai dar certo. Vai chegar a sua hora, você vai conseguir conquistar o que você está sonhando, mas o caminho não é fácil. Tem altos e baixos, pedras, mas a gente vai tirando e vai conseguindo, persistindo. Exatamente, só vai indo. Assim, teve uma época da minha vida que eu passei por todo mundo, não passei por aí algumas coisas difíceis. E aí eu vi uma frase, na verdade, tem duas palavras, e era em inglês, então vou gastar aqui meu inglês agora com vocês, que falava assim, muito simples, keep going, continue indo. E aí eu não tenho nenhuma tatuagem, mas eu falei, eu acho que se algum dia eu fizer uma tatuagem, eu vou tatuar essa frase, porque que eu estou passando por algum momento mais difícil, mais desafiador, eu penso nisso, eu penso assim, continua indo. Às vezes a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, às vezes a gente acha que precisa parar. Continua indo.
Então, acho que não quer abrir uma clínica, mas ainda está até em outro local, não tem nem o seu próprio consultório, continua, faz um plano, vê o que precisa ser feito, continua indo. Isso aí, vai chegar lá, só não pode parar. Eleide, eu Muito quero agradecer, eu amei estar aqui, foi maravilhoso essa troca. Eu gosto muito de trocar com você, você é uma pessoa muito boa, muito tranquila, você traz paz pra gente. Não sei porque você organiza já um pouco a minha rotina, eu já tenho essa ideia de tranquilidade quando eu encontro com você e converso. Queria agradecer por esse espaço, foi muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente. Com certeza eu saí daqui muito inspirada, de verdade, assim, essa coisa que você falou de estar sempre aceitando as oportunidades, vindo. Eu confesso que eu já sou um pouquinho contrária, sabe? Eu penso muito, eu analiso. Às vezes a minha ideia ela começa e morre na minha cabeça, porque eu já pensei tanto, já analisei tanto, não coloquei as coisas para frente. E aí, ouvindo você falar assim, não, peraí, eu acho que tem que ir mais, né? Tem que aparecer, eu vou. Então, estou saindo desse episódio muito inspirada por você, pela sua história, e outras pessoas que estão com a gente também. Muito obrigada. Que bom, obrigada a você. E até o próximo Café com Fono. Tchau, tchau.